E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a bitcoinblock.com.br, a sua central de notícias blockchain. Eu sou o Arthur do canal Cripto, trazendo mais um primeiro bloco de notícias, que é um quadro que eu faço aqui no canal, comentando as notícias mais importantes e relevantes que estão acontecendo nas criptomoedas e no mundo. E antes de começar, eu queria aí te pedir aquele like, tá? Isso ajuda demais aí o nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o CPI, que foi divulgado nessa última quarta-feira, e os impactos dele para o mercado. E também vamos falar sobre aquele debate que aconteceu entre o Donald Trump e a Kamala Harris, o primeiro debate presidencial dos dois candidatos, né, à corrida presidencial lá dos Estados Unidos. A primeira vez que eles se encontraram face a face e não, eles não falaram de Bitcoin. Então a gente vai passar um pouquinho aí nos pontos principais mais importantes do debate. Além do mais, a gente tem que falar sobre os ETFs de Bitcoin, porque sim, as pessoas estão preocupadas com aquela notícia de possibilidade de ataque hacker e as maiores meme coins, ou melhor, praticamente todas as meme coins estão caindo nesse momento. A média de queda é de 63% desde a máxima do ano com as principais meme coins do mercado. Será que acabou o hype dessas moedinhas de cachorro? É o que a gente vai estar explicando daqui a pouco. Não esquece de deixar o like, verificar sua inscrição aqui no canal mais uma vez. E pessoal, o Bitcoin nesse exato momento cotado nos 57.600 dólares, bastante volátil, tá? Ele chegou abaixo dos 57, foi lá para os 58, tudo isso no período aí das últimas 24 horas. E agora ele está se movimentando 0,39%. Com base aí no que ele estava fazendo nesse exato momento, há 24 horas atrás. E o Ethereum, nos 2.300 dólares, queda de 1,33%. De forma majoritária, tá? A maior parte do mercado está passando por quedas impulsionadas pelo Bitcoin e também pelo S&P 500. Hoje está sendo um dia de queda no S&P 500, certo? Ele que iniciou o dia caindo, passou aqui por uma retomada, provavelmente essa alta do Bitcoin, que foi para os 56 e voltou para os 57.500, foi proveniente, né, desse aumento aqui ao longo da tarde, mas o dia iniciou em queda assim que a gente teve a divulgação do CPI, o Índice de Preço do Consumidor dos Estados Unidos, onde o núcleo mensal veio um pouco acima das projeções, porém os demais índices vieram aí dentro do esperado, né, mostrando que a inflação ainda está sob controle. Mas esse dado fez com que os investidores já começassem a acreditar numa probabilidade gritante de corte de apenas 25 pontos base na taxa de juros. Se a gente tivesse uma inflação cedendo mais forte, a gente poderia esperar por cortes mais expressivos por conta do payroll divulgado na semana passada. Porém, como a gente teve agora, né, um índice de inflação que não veio tão abaixo das expectativas, pode ser que o Banco Central americano opte por fazer cortes na taxa de juros de pouquinho em pouquinho para manter aquela narrativa do soft landing. Com relação às próximas projeções, é esperado que no mês de novembro, que inclusive vai ser mês das eleições nos Estados Unidos, a gente veja esse corte de 50 pontos base, o que eu acho que é até complicado de se dizer, tá? A gente está 58 a 41 para fazer mais um corte 25 ou um corte 50. Porque como é o mês das eleições, isso pode ser considerado um corte político e é algo a se pensar e se considerar. Então, essa mudança, né, no sentimento dos investidores, uma taxa de juros que há um mês atrás a maior parte das pessoas acreditavam que seria um corte de 50 pontos base, há uma semana atrás 44% das pessoas pensavam. Ontem, as pessoas pensavam só 34% de chance de cortar e agora já está em 15% e vem decaindo essa probabilidade. Isso faz com que as pessoas mudem o seu portfólio, mudem a sua carteira de investimentos. Além do mais, a gente também teve o primeiro debate entre Donald Trump e a Kamala Harris na terça-feira de noite e já trouxe uma certa volatilidade, principalmente porque o Bitcoin não foi mencionado, igual muitas pessoas acreditavam. Particularmente, galera, eu já esperava que não seria mencionado, tá? Primeiro porque é um debate de 1h30 e segundo que existem outros temas que deveriam ser priorizados e de fato foram.
como a própria inflação, o mercado de trabalho, alguns temas, né, mais específicos que estão em alta nos Estados Unidos, como a questão aí do aborto, da imigração, questões aí dos conflitos geopolíticos, e sinceramente eu achei o debate um tanto quanto fraco. Por um lado, o Donald Trump ele ficou muito na questão de se defender, né, o que a Kamala Harris afirmava em relação ao Donald Trump. Em vez dele expor projetos ou em vez dele atacar de volta, ele ficava mais se defendendo. A gente sabe que num debate político ele é feito só de ataques. Se você defender, você vai estar dando mais tempo para aquele assunto que você está sendo atacado ficar em alta, né? Então acho que o Trump errou nesse sentido. E por outro lado, a Kamala Harris, inicialmente, ela mandou muito bem, né? Foram tópicos assim que é até estranho falar, né? Parece que ela já sabia os tópicos que seriam comentados, ela estava com um discurso assim, já na ponta da língua, aquele discurso meio que vitimista, que de cara já não colou muito bem, né? As provocações do Trump já fez ela dar uma desestabilizada, mas que a princípio fez com que as probabilidades da Kamala Harris ganhar aumentassem por um breve período. A gente consegue até ver aqui no Polymarket, quando que a Harris teve o flip, ela ficou na frente do Trump e agora o Trump já virou novamente. Por quê? Porque a Kamala Harris expôs muitos pontos no debate, onde durante muito tempo ela foi a favor, mas para tentar fazer uma política mais generalizada, mais moderada, ela tentou passar uma imagem indo contra vários pontos que ela já havia falado na campanha. Então, na sua própria campanha, ela já tinha falado sobre a possibilidade de aumentar os impostos, aumentar a arrecadação, o que seria pior para a dívida dos Estados Unidos. Porém, no debate ela falou que vai cortar impostos para ajudar as pessoas mais pobres. Além do mais, ela que sempre foi contra armas, ela falou lá no debate que era a favor da armas. Então tiveram vários outros pontos, né, sobre a extração de petróleo também, que ela entrou em contradição com o que ela já havia falado outras vezes. Então, talvez isso fez com que ela perdesse esse pouquinho de credibilidade e voltasse a colocar o Trump na frente, de acordo com o site aí da Polymarket. Mas podem anotar que essa corrida política aqui vai certamente impactar os seus investimentos, as suas criptomoedas, certo? E, idealmente falando, o Trump é um candidato que está abertamente apoiando as criptomoedas. Uma coisa é apoiar durante a campanha, a gente sabe, outra coisa é realmente colocar isso na prática. Eu não acho que ele vai conseguir, nem tem interesse, né, de colocar tudo que ele está prometendo na prática. O Donald Trump é uma pessoa suspeita de apoiar as criptomoedas porque ele foi alguém contra as criptos de forma muito aberta lá em 2019, 20, 21, certo? Então, eu não acho que uma pessoa simplesmente muda da água para o vinho, mas só por ele adotar uma política mais a favor das criptomoedas, seja para conquistar os votos ou não, o mercado tende a gostar disso. Além do mais, a gente passou nos últimos dias sobre o alerta que o FBI fez no dia 3 de setembro sobre possíveis hackers e golpistas da Coreia do Norte que estão tentando hackear as custodiantes dos ETFs de criptomoedas. E isso também está prejudicando o mercado, né? Uma vez que a gente teve, principalmente desde o dia 3, uma evasão gigante de capital pelo lado dos ETFs. Só agora, nessa semana, no dia 9 e 10 de setembro, que a gente teve, de fato, aí uma entrada mais expressiva. Mas esse anúncio do FBI, além de trazer preocupações, levou em consideração alguns fatos que a gente tem que sim analisar, certo? E a primeira coisa é que os gestores de fundo de ETF, a Fidelity, a BlackRock, a Grayscale e as demais, elas precisam fornecer, especificar quem são os seus custodiantes, sejam eles mesmos ou terceiros. Quem que está ali tomando conta, né, digamos assim, do Bitcoin que foi comprado pelas gestoras. E o grande problema é que a gente está com bilhões de dólares dentro desses ETFs e os hackers norte-americanos eles estão tentando ter acesso a essas quantidades massivas de dinheiro. E sim, se eles conseguirem realizar um ataque bem sucedido e roubar esses ativos, as consequências podem ser desastrosas, certo? Não só pelo próprio lado sentimental dos investidores. Nossa, a gente está falando aqui de questão de
800 mil bitcoins, né? É uma quantidade massiva de ativos sob gestão, mas também sobre a perda dos próprios investidores e a credibilidade do mercado de criptomoedas. Certamente, se tivesse um hack acontecendo nessas custodiantes aqui dos ETFs, isso poderia causar uma queda muito forte no mercado. Para você ter uma ideia, o iShares Bitcoin Trust da BlackRock é custodiado pela Coinbase e possui uma apólice de 320 milhões de dólares, que parece ser muita coisa, mas a própria Coinbase custodia 269 bilhões de dólares em ativo. Ou seja, esses 320 milhões não é nem 1%, ou melhor, né, não é nem 0,15% dos seus ativos sob gestão. É um valor muito pequeno. E a Coinbase, a gente não está falando só da BlackRock, praticamente todas as gestoras, elas utilizam a Coinbase como custodiante. Então, por mais que ela tenha essa imagem de ser uma custodiante confiável e tudo, a gente está falando de mais de 800 bitcoins que são custodiados pela gestora até o início de setembro, né? A gente tem até quais gestoras de onde que elas custodiam, né? Custodiam a VanEck, a Fidelity e a Hashdex são as únicas empresas que não utilizam a Coinbase como custodiante. Então, sim, se a Coinbase por um acaso sofrer um ataque hacker e perder esses bitcoins, seria sim desastroso. Mas uma coisa é fato, pessoal, isso não fica em hot wallet, tá? A maior parte desses bitcoins ficam em cold wallet. Não é só um hacker invadir o computador ali da Coinbase que ele vai conseguir ter acesso a essas criptomoedas, não. Pode ter certeza que da mesma forma que tem muito capital, tem muita segurança. Mas a gente não pode desprezar o fato de esse setor de custódia ser altamente centralizado. Tudo aquilo que se refere à centralização, sim, é um risco. Você nunca pode colocar todos os ovos em uma única cesta. Por isso que eu sempre falo, não confie, verifique, faça a sua própria pesquisa e principalmente preze sempre pela autocustódia. E a maior parte das meme coins caíram bastante esse ano, mesmo com essa hype do mercado, esse frenesi. Segundo esse estudo que foi divulgado, essas são as maiores meme coins do mercado. E a gente consegue analisar aqui não só a mudança de preço do pico das últimas 52 semanas, né, o seu valor mais alto no último ano até o mais baixo, mas também o valor mais alto de 52 semanas para cá até o preço atual. E a gente vê que várias dessas criptomoedas não só caíram bastante, mas ainda continuam muito longe do topo, né? Então toma muito cuidado, eu sempre falo, meme coin é especulação, meme coin é aposta, não é investimento. E a gente ainda tem alguns fatores que a gente precisa levar em consideração, como o crescimento do mercado de meme coins fez as regras do jogo mudar. A gente teve lançamento de plataformas como a Pump Fun, a Sunpump, eu acho, né, que é da Tron, a Base Jump e várias outras que removem aqueles obstáculos técnicos para se criar criptomoedas e permite com que meme coins sejam lançadas em questão de segundos. E como a gente tem várias meme coins lançadas e muitas pessoas de olho, isso faz com que esse mercado novo incentive um pensamento de curto prazo aí para os investidores, aguardar lucros rápidos, aguardar movimentações muito expressivas. E o que a gente vê, né, nos estudos é que a maioria dos tokens lançados, os lançamentos seguros, tá? Não é nem os scans que a gente está falando, os seguros duram cerca de 24 horas. 99% deles morrem. Os outros 1%, boa parte deles dura de 2 a 6 dias. É uma ou outra meme coin que realmente vai para frente, né? Por isso que é uma aposta e por isso que é um mercado completamente instável. E além disso, as maiores ainda estão em baixa. As baixas chances de escolher um vencedor levaram até mesmo traders experientes de meme coins a chamar o atual mercado de matadouro, porque tá muito difícil. Galera, não invista em meme coins, invista no que dá certo. Invista em Bitcoin, faça autocustódia. E inclusive, olha que massa essa camiseta que eu tô usando agora. Ela é da Ethereum, tá? Eu gosto demais da Ethereum e eu gosto ainda mais dessa lojazinha que me forneceu. Olha só,
é a Satoshi Store, que tem aqui várias camisetas disponíveis para você de todas as variedades, tamanhos, masculino, feminino, vários modelos, manga comprida, manga curta, moletom. E o site ainda tá com uma baita promoção de praticamente tudo tá com 10% de desconto. Mas além disso, a gente ainda tem o meu cupom que vai te dar mais 10% de desconto. Então se você gostou dessa camisa, que é uma camisa exatamente igual a essa, a gente tem ela aqui no site, né? Tem várias, a gente pode até vir aqui nas categorias e selecionar Ethereum. Aqui, ó. Camisetas da Ethereum, eu gosto dessas camisetas mais minimalistas e olha só, a minha é exatamente igual a essa, ela tá com 10% de desconto, certo? Mas se você utilizar o meu cupom, você ainda vai ter um desconto maior ainda, você vai ter um cupom de 20, você vai ter um desconto de 20% aí no site. Então você seleciona se você quer masculino, feminino, o seu tamanho, adiciona no carrinho, certo? E lá no carrinho você coloca o meu cupom, ó, CRIPTU, CRIPTH1, aplica o cupom e você vai ver uma camisa que custava antes R$100, sai por R$80, qualidade excelente. Eu já lavei aqui essa camisa, já usei várias vezes, não desbotou, não saiu esse símbolozinho aqui, ela é bem fresquinha, eu não sei como é que tá na sua cidade, mas na minha tá um inferno de quente, tá muito quente, então eu gostei bastante, recomendo caso você queira aí comprar, e com esse desconto de quase 20%, vai ser as camisetas Bitcoiners mais baratas que você vai achar na internet. Então aproveita essa promoção, eles entregam para todo o país. Pessoal, vale falar aqui, né, uma análise rapidinho do Bitcoin. O Bitcoin está dentro de um grande padrão de consolidação. Uma vez que a gente fez aqui nos últimos meses essa linha de tendência, eu acho crucial que a gente tenha, né, que romper essa linha de tendência para ver a alta continuar. No momento que a gente romper essa linha de tendência, a probabilidade é que o Bitcoin vá de fato engatar aí um movimento de alta, uma vez que ele está fazendo topos menores desde junho, ou melhor, né, desde março. Então, para a gente quebrar essa sequência, a gente precisa fazer esse movimento de pivô. Além da gente estar fazendo um formato aqui de cunha descendente, que é um padrão que rompe para cima. Eu falei para vocês também, né, que se a gente olhar aqui no curto prazo, a gente também tem uma possível divergência altista no RSI. Olha só, a gente teve fechamentos em linha reta, enquanto a gente teve fundos aqui ascendentes no RSI. O RSI ele é calculado com base no fechamento, tá vendo aqui, ó, RSI 14 close. O valor do RSI ele é baseado em fechamentos e não em mínimas e em máximas. Então, como a gente teve um fechamento nesse ponto, um fechamento nessa mesma faixa de preço e o RSI ele fez fundos mais altos, significa que aqui a gente tem uma força relativa do mercado maior, mais compradores, mais interesse, consequentemente, né, o smart money entrando nesse exato momento. E a gente ainda pode ter um padrão, que é aquele padrão conhecido como ombro, cabeça e ombro invertido. Olha só, a gente fez o ombro, fez a cabeça, podemos estar formando o ombro. Caso a gente rompa essa linha de tendência, que é a linha do pescoço, aí a gente estaria confirmando esse padrão e poderíamos começar a buscar por alvos lá na casa dos 85 mil dólares. Então, essa é a minha visão para o Bitcoin. Eu aproveitei essa queda para comprar. Se tiver mais quedas, eu vou aproveitar ainda mais para comprar, porque mesmo se o ombro, cabeça e ombro for invalidado, a gente ainda tem uma forte divergência de alta e ainda temos uma possível cunha sendo formada. E para mim, face a todos os fundamentos da rede, face ao mês de outubro, novembro e dezembro, costuma ser um mês muito bom aí para as criptomoedas, corte na taxa de juros, corrida presidencial, independente do resultado, geralmente essa corrida presidencial traz mais otimismo para o mercado. Isso são narrativas que tendem a fazer o preço do Bitcoin e das criptos subirem. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se você não me conhece e não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, segue a gente nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!